Recording in progress. Progress. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Takayuki Nakatani. Eu sou médico ginecologista e obstetra do Hospital do Trabalhador e atualmente coordenador do pré-natal de alto risco do Complexo Hospitalar do Trabalhador. Fui convidado, então, para conversar com vocês sobre a atenção do pré-natal de alto risco no manejo das pacientes hipertensas. A gente vai conversar aqui, então, desde as pacientes hipertensas crônicas e também aquelas que vão desenvolver hipertensão na gestação, seja ela gestacional ou a pré-eclâmpsia com suas variantes sem ou com sinal de gravidade. Então, a gente vai passar pela introdução, conversar um pouco sobre hipertensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e as considerações finais. Para a gente começar, então, falando sobre síndromes hipertensivas, a gente precisa ter algumas pequenas definições básicas de como realmente diferenciar cada uma delas. A hipertensão arterial crônica é aquela que é reportada pela gestante, que era previamente a gestação, ou aquela que foi identificada antes da primeira metade da gestação. Então, ou seja, na primeira metade, antes das 20 semanas, a gente já pode definir como uma hipertensão crônica. A hipertensão crônica, né, pode desenvolver uma pré-eclâmpsia sobreposta, né? A gente vai conversar um pouquinho ali dos critérios, como pior, o aparecimento de uma proteinúria que não era existente, a necessidade de subir com o uso de antihipertensivos e a ocorrência de novas lesões órgão-alvo também. Já a hipertensão gestacional é aquela hipertensão arterial sem proteinúria e que não tem os sintomas ou sinais clínicos e laboratoriais de uma pré-eclâmpsia clássica, mas ela também pode ser uma hipertensão mais grave se ela atingir níveis pressóricos mais importantes, como acima de 160 e ou 110 de diastólica. E também existe aquela hipertensão do avental branco, que é quando a paciente aumenta a sua pressão somente durante a consulta médica e em casa tem uma medida normal. Nesses casos, a gente é importante usar a mão da medida ambulatorial ou da medida residencial da pressão arterial. Então, conversando um pouquinho então sobre hipertensão crônica, a gente sabe que ela é relativamente prevalente em 6 a 8% das gestantes. A gente sabe que a hipertensão crônica hoje, tanto na população gestante quanto não gestante, ela tem aumentado de incidência e prevalência, principalmente pelos fatores de risco da síndrome metabólica. Então, a obesidade, a própria idade materna também tem aumentado, né, o número de casos de gestantes mais velhas que vem começando o pré-natal e, consequentemente, apresenta essas comorbidades com hipertensão crônica. E é muito importante, né, a gente entender esse espectro, porque ele leva, sim, a complicações obstétricas importantes, com aumento de morbimortalidade neonatal e materna também e NIRMIS. Algumas complicações obstétricas que acontecem são a restrição do crescimento fetal, até 40% dessas gestantes podem evoluir com a síndrome da restrição de crescimento, fazer a pré-eclâmpsia sobreposta, nós vamos ver os critérios na sequência, as lesões renais crônicas e causas obstétricas mais agudas e muito graves, como o descolamento prematuro de placenta. Isso, consequentemente, de forma global, aumenta o índice de cesarianas. A definição de hipertensão crônica, então, é aquela pressão sistólica maior ou igual a 140 e ou diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, idealmente medidas ali com intervalo de 4 horas. Ou ela é aquela reportada previamente à gestação, gestante, né, antes de engravidar já estava em tratamento, ou aquela que a gente identifica no pré-natal, o aparecimento desses critérios antes das 20 semanas, ou um diagnóstico retrospectivo daquela que persiste após 12 semanas do puerpério, no qual a gente exclui com hipertensão relacionada à gravidez e sim com hipertensão arterial crônica. Existem alguns desafios diagnósticos, né, para diagnóstico dessa hipertensão crônica, pois na fisiologia da gravidez a gente sabe que há um descenso pressórico fisiológico entre 16 a 18 semanas. Pode ocorrer um descenso da sistólica e principalmente da diastólica de até 30%. Isso pode mascarar o diagnóstico ou fazer com que a gente não consiga identificar essas pacientes se elas fizerem ou iniciarem o pré-natal nessa idade gestacional. Portanto, né, é importante sempre ter a medida da pressão arterial o quanto antes, assim que essa paciente faz a vinculação no pré-natal de alto risco.
E existem aquelas pacientes que têm hipertensão renovascular, uma hipertensão secundária. 90% vão ter hipertensão arterial essencial, mas 10% nós temos que pensar em causas secundárias e existem realmente alguns pequenos critérios para a gente ficar atento. É aquela com menor probabilidade de hipertensão secundária, aquela gestante que tem uma hipertensão arterial leve ou limítrofe, aumenta a probabilidade se ela começa a apresentar uma hipertensão mais grave, mais refratária ou resistente ao tratamento clínico, aquela paciente que começa uma hipertensão mais jovem, abaixo dos 30 anos de idade, no exame físico abdominal apresenta um sopro abdominal, pode ter critérios já de piora da função renal, ou no exame físico dos pulsos vasculares, uma assimetria dos pulsos radiais ou carotídeos também, determinando uma doença vascular mais sistêmica. E a gente realmente tem que pensar em hipertensão renovascular ou hipertensão secundária, naquela paciente que faz uma hipertensão grave, que tem uma piora, uma insuficiência renal progressiva, faz um quadro de edema agudo pulmonar súbito, ou tem um aumento de creatinina durante a vida antes da gravidez, quando usavam um IECA ou um BRA, né? Então, temos que pensar aí na hipertensão renovascular. E nós podemos, então, classificar a hipertensão crônica, né, em 3 níveis, de leve, moderada a grave. A leve a moderada, a gente atribui aquelas pacientes que mantêm uma pressão sistólica entre 140 a 159 e uma diastólica entre 90 e 109 milímetros de mercúrio. Já a hipertensão arterial crônica grave é aquela que a pressão sistólica acima ou igual a 160 e a diastólica maior ou igual a 110, o que a gente denomina uma crise hipertensiva. Principalmente aquelas pacientes que estão associadas a uma pressão diastólica maior ou igual a 110, existe aumento do risco de desfecho obstétrico desfavorável, o descolamento prematuro de placenta e a restrição de crescimento fetal e todas as suas alterações que decorrem dessas síndromes. No acompanhamento pré-natal de alto risco, né, nós devemos individualizar as consultas, pois cada paciente tem um caráter dinâmico, seja no aparecimento das complicações, no aparecimento de uma pré-eclâmpsia sobreposta, né, na presença de restrição de crescimento fetal ou não, e na necessidade dos usos de antihipertensivos e como está o seu controle pressórico. De maneira geral, na paciente hipertensa crônica leve, aquela que alcança até 159 milímetros de mercúrio, as consultas são mensais até 28 semanas, realizando as rotinas pré-natais preconizadas no Manual do Ministério da Saúde. São quinzenais entre 28 e 34 semanas e recomendado fazer semanais a partir de 34 semanas. Nós sempre devemos orientar todas as pacientes hipertensas, né, sobre os sinais de alarme. A crise hipertensiva acima de 160 por 110, sintomas de iminência de eclâmpsia, né, cefaleia, epigastralgia, escotomas cintilantes, né, alterações da visão, borramento visual, que necessitam de avaliação hospitalar imediata, de preferência em caráter terciário. O acompanhamento pré-natal nos exames laboratoriais, claro que sempre solicitamos a rotina pré-natal habitual e também fazemos uma avaliação da função renal no início, né? Quais são os melhores métodos? A relação proteína-creatinina urinária amostra isolada ou a proteinúria de 24 horas, sendo essa última mais difícil aferição, pois depende da coleta, né, da paciente durante essas 24 horas de urina. Então, hoje em dia, a relação proteína-creatinina melhor que o parcial de urina isolado, eles detêm um valor que vai servir como comparativo ao longo da gestação, para poder identificar aumento ou piora da proteinúria nessas pacientes. Porque a gente vai pensar lá na frente sobre risco da paciente fazer uma pré-eclâmpsia sobreposta. E essa paciente que faz a pré-eclâmpsia sobreposta, precisamos ver a proteinúria se houve piora em relação ao exame basal do início da gravidez. A rotina dos exames de pré-eclâmpsia mensal, né, deve ser feita para justamente rastrear essa piora ou presença de novas lesões de órgão-alvo para que eu possa detectar uma pré-eclâmpsia sobreposta. Idealmente realizadas após a 20ª semana de gestação, que é quando essa síndrome de pré-eclâmpsia costuma aparecer nessas pacientes. E nós devemos individualizar a realização dos exames cardiológicos, como o eletrocardiograma, o ecocardiograma, principalmente naquelas pacientes sabidamente hipertensas que já se tem o diagnóstico há mais de 4 a 5 anos. Nessas pacientes existe um maior risco dessas lesões do órgão-alvo, cardíaco e renal acontecerem,
é importante a gente avaliar principalmente sobrecarga ventricular ou sinais de hipertrofia ventricular. Portanto, além da rotina pré-natal, a presença do exame de proteinúria no início da gestação e o acompanhamento com rotina de exames de pré-eclâmpsia mensal, ela é fundamental para a gente fazer o acompanhamento da evolução das lesões de órgão-alvo que podem acontecer ao longo da gestação. Em relação ao crescimento fetal, né, sobre ultrassonografia obstétrica, qual que seria realmente o padrão ideal de acompanhamento para a gente? Então, lembrar que aquela gestação datada até as 12 semanas, ou seja, no primeiro trimestre, é que menos gera erro de data, né? De apenas 3 a 4 dias para mais ou para menos. Então, a primeira ecografia com ultrassom transvaginal inicial, ela deve ser realizada o mais precoce possível. Naquelas pacientes ou nos serviços que puderem dispor de ultrassom morfológico do primeiro trimestre para rastreamento de cromossomopatias ou malformações, associado à dopplervelocimetria de artéria uterina, nos ajuda a caracterizar e classificar o risco dessa paciente desenvolver mais pré-eclâmpsia precoce, quando há o Doppler de uterino alterado, e restrição de crescimento. Em torno das 21 a 23 semanas e 6 dias, o ultrassom morfológico do segundo trimestre é solicitado no pré-natal, com avaliação transvaginal da medida do colo uterino para rastreamento do risco de prematuridade. Lembrar que nessa medida de colo uterino realizada nessa idade, o valor de cutoff que nós utilizamos é menor que 25 milímetros, ou se apresentar sinais de afunilamento, como invaginação da bolsa ou presença de sludge no colo uterino, né? Nessas pacientes, então, além do rastreamento de malformações, rastreamos também o risco de trabalho de parto prematuro ou incompetência istmo-cervical. E como sabemos que as hipertensas crônicas têm uma incidência aumentada de restrição de crescimento fetal, em torno de 40% das gestações vão evoluir com essa desaceleração do crescimento fetal, a detecção precoce vai reduzir o risco de morte fetal em 20%. Portanto, a partir das 24 semanas, nós fazemos, no acompanhamento pré-natal de alto risco, uma ecografia a cada 4 semanas. Naquelas suspeitas em que o percentil de crescimento fetal atinge menor que 10, e principalmente também a circunferência abdominal menor que o percentil 10, são casos suspeitos de restrição de crescimento que devem ter complementação com Doppler velocimetria. A Doppler velocimetria vai nos diferenciar entre aquele bebê que é restrito pela hipertensão crônica ou pré-eclâmpsia, daquele que somente é pequeno para a idade gestacional. Pois a restrição ou pequeno para a idade gestacional mudam os alvos de interrupção da gestação conforme o protocolo de acompanhamento dessas situações. Será comentado mais para frente um pouco mais sobre essa avaliação de Doppler velocimetria que é realizado no pré-natal de alto risco. E aquelas pacientes hipertensas crônicas, né, em quem que eu vou suspeitar a pré-eclâmpsia sobreposta? Então, são aquelas pacientes que vêm evoluindo nas últimas semanas com elevações sucessivas da pressão arterial, consequente a aumentos sucessivos ou associação de doses de antihipertensivos, durante acompanhamento com ganho de peso acima de 1 kg por semana, edemas em mão, face ou anasarca, sintomas, né, de pré-eclâmpsia como cefaleia, escotomas, epigastralgias que não melhoram com analgesia comum, a proteinúria, né, que a gente coletou no início da gestação, ela pode chegar ou a mais a dobrar o valor do início, então isso, né, leva a uma suspeita realmente de pré-eclâmpsia sobreposta, e nessas situações nós devemos encaminhar para fazer os exames de rastreio da pré-eclâmpsia, que serão comentados mais na frente nessa apresentação. E essas pacientes hipertensas crônicas? Como é a abordagem terapêutica do ponto de vista de mudança de estilo de vida e farmacoterapia? A dieta, embora não previna o aparecimento da pré-eclâmpsia, nos ajuda a ter um controle pressórico nessas pacientes. Portanto, pacientes hipertensas crônicas, né, que têm alteração da hipertensão essencial derivados do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o consumo de sódio restrito a menos que 2 gramas ao dia tem benefício no controle da hipertensão. O aumento do consumo de frutas, hortaliças, laticínios de baixo teor de gordura e cereais integrais também contribuem, porque são muitas pacientes que têm associação com outras doenças da síndrome metabólica, como diabetes gestacional, ou obesidade, ou alterações do colesterol. E a atividade física na gestação
a não ser por casos muito específicos, não são contraindicados. Nós devemos orientar a paciente a realizar pelo menos de 150 a 180 minutos por semana de atividade física aeróbica leve a moderada. E como vamos fazer esse cálculo, né, conforme a idade da paciente, para orientar a qual alvo de frequência cardíaca ela alcançar para chegar nesse nível de frequência de exercício leve a moderado? Então, ela deve chegar em torno de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima. O cálculo da frequência cardíaca máxima é relativamente simples. É 220 menos a idade e você obtém a frequência cardíaca máxima. Calcular de 60% a 80% desse valor, você orienta a paciente que é o alvo que ela vai ter que alcançar durante a prática desses exercícios físicos moderados, principalmente aeróbicos, né? Exercício aeróbico moderado, ele tem uma tendência de reduzir de 20% a 30% a incidência de pré-eclâmpsia sobreposta. Portanto, além da farmacoterapia que será explicada mais para frente para a prevenção, a atividade física também entra nesse benefício, além do controle de peso materno e diminuição do risco de desenvolver diabetes gestacional também, e tudo isso leva a um menor risco realmente de prematuridade. Das medicações antipertensivas, quais são usadas nas pacientes hipertensas crônicas, né? Todas aqui têm disponível realmente nas unidades de saúde. Então, a metildopa nos comprimidos de 250 a 500 miligramas por comprimido pode chegar na dosagem de 750 miligramas. Antigamente chegava a 2 miligramas e já há estudos com segurança mostrando 3 gramas ao dia, em intervalos de 8 e 8 a 6 e 6 horas. De maneira geral, é a droga mais estudada no tratamento da gestante hipertensa, então há um bom perfil de segurança e tolerabilidade por essas pacientes, alcançando-se, na maioria das vezes, um sucesso no tratamento apenas com essa monoterapia. Nas pacientes que não alcançam o alvo terapêutico da hipertensão, do controle da hipertensão arterial crônica, nós podemos usar os bloqueadores de canal de cálcio, como o amlodipino, de 2,5 a 10 miligramas por dia, cada comprimido com 5 miligramas, e o comprimido de infetipina de liberação lenta, infetipina retard, que apresenta comprimidos de 10 a 20 miligramas por dia, numa dosagem que chega diária de 20 a 60 miligramas ao dia. E como terceira opção de tratamento, o metoprolol também de 100 a 200 miligramas ao dia. Então, de maneira geral, para fazer as associações, nós sempre começamos com monoterapia, tentamos chegar na dose máxima, não alcançando o alvo terapêutico. Adicionamos uma segunda medicação ou terceira medicação. Então, aqui temos, para fazer a avaliação desse pequeno fluxograma de paciente, então, com técnica adequada de aferição com manguito, classificada como hipertensa crônica, acima de 140/90, nós vamos avaliar as lesões do órgão-alvo com aquela rotina de pré-eclâmpsia. Na paciente que tem uma hipertensão arterial crônica leve, controlada ou não com medicamento, ou seja, a diastólica entre 90 a 100, nós levamos a gestação até 40 semanas. Naquela paciente que está com a pressão controlada, porém com diastólica entre 100 a 110, então uma hipertensão crônica moderada, o parto em até 38 semanas. E na paciente que tem hipertensão arterial crônica grave, a diastólica se mantendo acima de 110, portanto, aumento do risco de restrição, aumento do risco de descolamento prematuro de placenta, o parto com 37 semanas, idealmente, ou aquela paciente com difícil controle, ou seja, mais de 3 antihipertensivos em uso, e mesmo assim sem controle, nós devemos programar a interrupção do serviço terciário com UTI neonatal acima de 34 semanas. Lembrar dos critérios de internação e avaliação hospitalar. Então, paciente que faz um diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta, paciente com hipertensão renovascular secundária descompensada, crises hipertensivas acima de 160/110, sintomas de iminência de eclâmpsia devem ter avaliação hospitalar imediata. Seguindo, então, no espectro das síndromes hipertensivas na gestação, conversaremos agora um pouco mais sobre hipertensão gestacional. É aquela que ocorre a sua presença acima de 20 semanas, onde não há lesões de órgão-alvo e não há proteinúria. Nessas pacientes, até 25% pode evoluir para síndrome de pré-eclâmpsia. Portanto, a medida residencial da pressão arterial deve ser orientada para as pacientes. Quantas medidas idealmente? Pelo menos de 2 a 3 medidas durante o dia.
E sempre orientando, como qualquer síndrome hipertensiva, dos sinais de alarme, como cefaleia intensa, dor epigástrica no hipocôndrio direito, diminuição dos movimentos fetais, sangramento vaginal e picos pressóricos para fazer avaliação hospitalar. Nessas pacientes, principalmente acima de 28 semanas, a orientação do mobilograma diário, contagem de movimentos fetais, e avaliação de crescimento fetal no pré-natal de alto risco a cada 4 semanas, devido ao risco de desenvolver pré-eclâmpsia, que a lesão do órgão-alvo seria fetal, ou restrição de crescimento. Nessas gestantes, a interrupção da gestação pode ocorrer entre 38 e 39 semanas, pois foi demonstrado que nesse período, abaixo de 40 semanas, há menor risco de mortalidade ou complicações materno-fetais. Porém, naquelas hipertensas gestacionais, que têm pressões frequentes acima de 140 e menor que 160, podemos considerar a interrupção a partir de 37 semanas. E aquelas que vêm com hipertensão arterial com crise hipertensiva frequente, nós podemos considerar a interrupção a partir de 34 semanas. De maneira geral, a via de parto obstétrica se há estabilidade materno-fetal, portanto, a indução de parto pode ser realizada. Agora falaremos, então, talvez do ponto mais importante, que é a pré-eclâmpsia e suas variantes sem e com sinais de gravidade. Então, a pré-eclâmpsia hoje é relacionada de 10 a 15% das mortes maternas diretas no mundo. Ela e a hemorragia ainda são causas de mortalidade materna em mimimis bem importantes também no Brasil. De maneira geral, a sua incidência é entre 4,2% de pacientes podem desenvolver pré-eclâmpsia e ela pode ser considerada precoce, abaixo de 34 semanas, ou tardia, acima de 34 semanas. Nesses próximos 2 slides, acredito que sejam um dos mais importantes realmente dessa reunião. Durante o pré-natal, quando a paciente vincula na unidade de saúde, na atenção primária, nós devemos, através da anamnese e também com exames complementares que vamos citar a seguir, estimar o risco dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia. A gente vai estimar entre fatores de risco alto e fatores de risco moderado. Eu preciso ter um alto risco, um fator de alto risco ou 2 moderados para começar a prevenção da pré-eclâmpsia, que será citada mais para frente, com aspirina e cálcio. Portanto, durante a consulta, primeira consulta dessa paciente, nós devemos indagar sobre o histórico obstétrico prévio dela, perguntar se ela teve alguma síndrome hipertensiva na gestação anterior, principalmente histórico pessoal de pré-eclâmpsia prévia, se ela é naqueles critérios de hipertensão arterial crônica, diabéticas prévias, diabetes tipo 1 ou 2, as doenças autoimunes, né, principalmente síndrome antifosfolípide e lúpus eritematoso sistêmico, estão relacionados a desenvolvimento de pré-eclâmpsia, pacientes doentes renais crônicos, a gestação gemelar, seja ela monocoriônica ou dicoriônica, a obesidade hoje, né, que é muito prevalente nas gestantes, estão em IMC acima de 30, já nos indica como um fator de alto risco, e também mais recentemente relacionados à reprodução assistida, principalmente à fertilização in vitro. E existem aqueles fatores de risco moderado, né? A nuliparidade, o histórico pessoal de baixo peso materno, principalmente nascimento abaixo de 2,5 kg, os extremos de idade, né, pacientes menor que 18 anos ou 40 anos, ou até 35 anos, dependendo da referência utilizada. A histórica familiar, então, de mães ou irmãs com pré-eclâmpsia, hipertiroidismo descompensado e intervalo entre gestações acima de 10 anos. Então, se eu tiver uma paciente que tem 41 anos e teve uma última gestação há 12 anos, e mesmo que naquela gestação não teve pré-eclâmpsia ou síndrome hipertensiva, como ela entra no critério idade mais intervalo entre gestações, ela deverá receber, então, a profilaxia, pois ela apresenta 2 fatores de risco moderado. Portanto, a gente consegue identificar que nessa avaliação de risco, por enquanto, não há nenhum exame, né? Realmente é a avaliação da anamnese, exame físico dessa paciente, que já nos indica em quem vai se beneficiar ou não da profilaxia. Portanto, a profilaxia hoje é para populações selecionadas e não é feita a profilaxia universal. Como fazemos, então, né, além da anamnese, do exame físico, a predição e como fazemos, então, a diminuição de risco, a prevenção da pré-eclâmpsia? Então, durante o morfológico do primeiro trimestre, que é realizado entre 11 semanas e 3 semanas e 6 dias,
nós fazemos o Doppler de artérias uterinas. Esse Doppler de artérias uterinas, vou mostrar mais para frente, ele vai apresentar um aumento da resistência, ou seja, do índice de pulsatilidade, e pode ter a presença de incisura protodiastólica. Isso nos indica realmente uma maior resistência desse vaso e, consequentemente, um maior risco dessa paciente de apresentar pré-eclâmpsia, principalmente precoce, aquela abaixo de 34 semanas. Nas pacientes que têm Doppler de uterino alterado, ou aquelas pacientes que têm fator de alto risco ou 2 moderados, o AS está estabelecido como a principal medicação para evitar o risco nessas pacientes. Portanto, na dosagem de 100 a 150 mg ao dia, iniciados entre 12 a 16 semanas, no máximo até 20 semanas. Um comprimido à noite, até as 36 semanas de idade gestacional. E a suplementação do carbonato de cálcio de 500 mg, são 2 comprimidos ao dia para ofertar 1 grama de cálcio suplementar, mais o que a paciente ingere na dieta, até o nascimento. Portanto, o AS e o cálcio iniciados com 12 semanas, a AS suspende com 36 e o cálcio suspende após o nascimento. Não há estabelecimento de eficácia para estatinas, ácido fólico, ômega 3, vitamina C, D e E na prevenção de pré-eclâmpsia. Podemos ter benefício dessas suplementações vitamínicas para outras situações, mas não para a prevenção da pré-eclâmpsia. E os biomarcadores que estão mais recentemente chegando, ainda em estudo, né, que é o fator de crescimento placentário, PLGF1, e o SL-FLIT também, como tentativa de estimar o risco de pré-eclâmpsia. Porém, na prática atual, nós devemos utilizar principalmente a anamnese, exame físico e podendo associar, então, como propedêutica, o exame ecográfico de Doppler. Aqui mostra, então, na figura de cima, uma artéria uterina normal de baixa resistência e uma artéria uterina embaixo de alta resistência com a presença da incisura protodiastólica. Isso indicando, então, já com 12 a 16 semanas, um aumento de risco de pré-eclâmpsia é uma paciente que vai se beneficiar. Se, por exemplo, eu tenho uma paciente que não tem fator de alto risco, nem fator de moderado risco, digamos que seja uma paciente de 25 anos, na sua primeira gestação, então só tem nuliparidade, não tem histórico familiar de pré-eclâmpsia e faz um Doppler de artéria uterina alterado. Ela vai entrar, então, no critério de alto risco para pré-eclâmpsia e deve ser iniciado o AS mais o cálcio. E o acompanhamento laboratorial, mas principalmente para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, deve envolver alguns exames mínimos. O hemograma para a gente avaliar a hemólise, o LDH também para fazer a complementação da avaliação de hemólise, a função e exames de dano hepático, a função renal com creatinina, ácido úrico e exame de urina para avaliação de proteinúria, sendo a relação proteína-creatinina urinária a mais importante. Portanto, no diagnóstico de uma pré-eclâmpsia, quando suspeito clinicamente aquela hipertensão crônica, ou aquela paciente, então, que desenvolve pressão arterial MARC 140/90 após as 20 semanas, com lesão do órgão-alvo, portanto, não é somente uma hipertensão gestacional, nós temos os critérios abaixo. Eles foram atualizados recentemente, principalmente em relação às transaminases, ao valor da creatinina e ao valor da plaquetopenia. Portanto, o valor da proteinúria, né, nós consideramos acima de 300 mg em 24 horas, a relação proteína-creatinina urinária acima de 0,3 ou uma fita urinária com uma cruz. A creatinina maior ou igual a 1,1 ou a plaquetopenia menor que 100.000 e as transaminases maior que 2 vezes o valor de referência. E podemos ter lesão do órgão-alvo do sistema nervoso central, como estado mental alterado, cegueira, escotomas, turvamento visual, indicando sintomas de iminência, e a lesão do órgão-alvo fetal, que é a restrição de crescimento fetal, principalmente assimétrica, que é aquela no qual apresenta a alteração de Doppler. Portanto, hoje em dia, a proteinúria não é mais obrigatória. Se eu tiver outra lesão do órgão-alvo, ela é suficiente. Existe a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, aquela paciente que evolui com crise hipertensiva ou sinais de iminência de eclâmpsia, ou as próprias convulsões tônico-clônicas e a síndrome HELLP. Portanto, será abordado mais para frente em outra apresentação. Portanto, as orientações da paciente com pré-eclâmpsia e sinais de gravidade, como cefaleia, epigastralgia, alterações de exames laboratoriais, sempre deve estar presente na nossa rotina diagnóstica. E existem aquelas que levam a maior gravidade ainda, como descolamento de placenta, insuficiência renal crônica,
a eclâmpsia com as convulsões, coagulação intravascular disseminada, o hematoma hepático ou plaquetopenia importante, ou o próprio óbito fetal, que indicam interrupção imediata da gestação. Então, para avaliação fetal, além da restrição de crescimento, cuidamos com a insuficiência placentária, que também leva à diminuição de líquido amniótico e alterações de Doppler. Portanto, assim como na hipertensão crônica, pacientes com pré-eclâmpsia no pré-natal de alto risco são acompanhadas, conforme cada estadio de restrição, a cada 4 semanas. Lembrando que a artéria umbilical é o parâmetro mais importante, no qual ela vai de uma diástole presente até uma diástole reversa. Na esquerda, uma diástole presente da artéria umbilical na coluna do meio. Uma imagem do meio, uma diástole zero e uma diástole reversa, mostrando a evolução da insuficiência placentária e aumento de risco de sofrimento fetal intraútero. Normalmente, na gestação, essa artéria umbilical ela deve diminuir de resistência. Então, na linha vermelha, a diástole deve aumentar e não reduzir. E a artéria cerebral média, que faz o cálculo de relação cérebro-placentária, ela normalmente tem uma resistência aumentada e na alteração vascular desse bebê centralizado, ele tende a diminuir sua resistência, alterando a relação cérebro-placentária. E o ducto venoso indica a função cardíaca, no qual a onda A, ela normalmente é presente, e ela tende a onda zero ou onda A reversa, indicando uma insuficiência na circulação fetal. Nas pacientes com pré-eclâmpsia, então, o tratamento não farmacológico ocorre com dieta normal. Se ela não tiver hipertensão crônica, não existe benefício da restrição de sal. Atividade física moderada, como citada anteriormente também. Nós sempre vamos tratar com medicamento essas pacientes, aquelas que alcançam pressão acima de 160 ou frequentes acima de 140 por 90. O nosso alvo vai ser uma diastólica em torno de 85 milímetros de mercúrio. Com as mesmas medicações, aqui adicionando a hidralazina, que pode ser realizada de 150 a 150 miligramas ao dia, são comprimidos de 25 miligramas por comprimido. Mas a metildopa e os bloqueadores de canal de cálcio, colodipina e nifedipino, continuam sendo a primeira opção. E para as formas graves hospitalares, a hidralazina ou nitroprusiato de sódio ou nifedipino de liberação rápida. No nosso pré-natal de alto risco, e conforme a maioria do consenso da literatura, a interrupção da gestação na pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade é feita em 37 semanas ou acima disso, caso feito o diagnóstico. De 34 a 36 mais 6, nós podemos adotar uma conduta expectante, seja com internamento hospitalar ou vigilância ambulatorial, com exames laboratoriais semanais, se a paciente mantiver estável, e lembrar que abaixo de 34 semanas, a conduta conservadora com corticoterapia para maturação pulmonar. E lembrando sempre daquele acompanhamento com vitalidade fetal e ultrassom obstétrico com Doppler a cada 4 semanas, ou intervalo menor, se evoluir com restrição de crescimento. Portanto, nas pacientes que desenvolvem pré-eclâmpsia precoce, abaixo de 34 semanas, como nesse slide, a corticoterapia e a neuroproteção, caso haja indicação de interrupção com sulfato magnésio, são condutas extremamente importantes para garantir a melhor viabilidade neonatal desse bebê que vai para a UTI neonatal. Portanto, outros critérios que não a idade gestacional ocorrem na alteração da vitalidade fetal, na síndrome HELP, na eclâmpsia, no descolamento prematuro de placenta, edema agudo de pulmão, hipertensão refratária com mais de 3 medicações e a insuficiência renal agudizada também. Porém, nessas pacientes que não há sinais de deterioração clínica, parto vaginal pode ser realizado. Pacientes que há colo desfavorável, posso tentar a indução de parto com método farmacológico ou mecânico, sempre com monitoramento de vitalidade fetal, e se há realmente uma plaquetopenia importante, posso considerar a cesárea, porém lembrando da reposição de plaquetas e uma hemostasia cuidadosa durante o ato operatório. Portanto, como finalização, a hipertensão crônica, então, rotina de exames pré-natal, além da prevenção e profilaxia com AS cálcio, rotina de exames mensal, na hipertensão crônica leve até 40 semanas, na moderada levamos até 38 e na grave considerar a interrupção acima de 34. A hipertensão gestacional entre 38 e 39 semanas, mas lembrar que 25% das pacientes apresentam seu desenvolvimento para pré-eclâmpsia. Com isso,
Gostaria, então, de finalizar a apresentação sobre o acompanhamento pré-natal das hipertensas. Eu quis focar mesmo mais na hipertensão crônica, que vem aumentando de incidência e prevalência, e também na pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, que são a maioria das pacientes que são acompanhadas nos pré-natais de alto risco, em conjunto com a atenção primária. Esse acompanhamento conjunto com, principalmente, individualização dos retornos, vigilância para sinais de alarme, orientação para a medida da pressão arterial pela paciente, fazendo ela, né, a sua parte. O uso das medicações antihipertensivas de forma correta e as suas indicações para começar e alvos terapêuticos, com certeza leva a um melhor desfecho no binômio materno-fetal, levando a menores índices de prematuridade, menores índices de internamento neonatal e, consequente, menores índices de mortalidade materna, morbidade neonatal e óbito fetal também. Portanto, espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho de como fazemos esse acompanhamento no pré-natal. Fico à disposição para discussão ou retirada de dúvidas, né? O Dr. Takimura vai estar presente também, e ele, qualquer coisa, pode nos encaminhar as dúvidas e, com certeza, responderemos assim que possível. Portanto, agradeço, então, novamente o convite da CESA para participar desse evento sobre atenção à paciente hipertensa e desejo a todos um excelente evento. Obrigado e bom dia.